Tem coisas que acontecem com a gente que é melhor nem contar. Não porque a gente quer esconder, mas porque quando a gente fala, parece que aquilo volta pra perto. Como se eles soubessem que a gente ainda lembra. Mas hoje, eu vou contar. Se você já passou por um lugar isolado, de noite, sozinho, sabe aquela sensação de que tem algo te olhando? Não é só paranoia. Às vezes tem mesmo. E naquela noite, tinha. Eu voltava pra casa depois de um dia cansativo. A estrada era de terra, cercada por mato fechado. No céu nenhuma lua, só um breu imenso. O único som era o canto dos grilos e o farfalhar das folhas. Tudo normal. Até que o silêncio veio. De repente os grilos pararam. Os sapos calaram. O vento sumiu. Um silêncio pesado, como se o próprio ar tivesse parado. E foi aí que eu senti aquele arrepio. Um frio estranho subindo pelas costas. Foi quando ouvi um zumbido. Baixo no começo, mas que parecia crescer dentro da minha cabeça. Um som difícil de explicar. Não era um barulho normal, parecia vibrar dentro de mim. Levantei os olhos para o céu, e lá estava. Uma luz. No início achei que fosse um avião, mas não piscava. Não se movia como nada que eu já tinha visto. E o pior, estava vindo na minha direção. Meu corpo travou. Eu queria correr, mas não conseguia. Era como se alguma coisa não deixasse. E naquele momento eu soube, aquilo não era algo normal. Rapaz, eu juro nunca senti um troço daquele jeito na minha vida. Era como se o tempo tivesse travado, como se o mundo tivesse parado de rodar. Eu queria correr, queria me mexer, mas o corpo não obedecia. E aquela luz só descia. No começo era só um ponto brilhando no céu, mas foi aumentando, aumentando, até ficar grande demais para ser coisa normal. Avião não era, drone também não, porque não fazia barulho de motor, de nada. Só aquele zumbido maldito dentro da cabeça, parecendo que ia me deixar doido. E de repente, pluft, a luz parou no ar do nada. Tava ali suspensa, sem balançar, sem nada segurando. Era grande, redonda, meio achatada, e emitia um clarão azulado que deixava o mato ao redor tudo meio estranho. Parecia que eu tava dentro de um filme. Foi quando senti o peso. O ar ficou denso, pesado, sufocante. Minha pele arrepiou todinha, e o peito apertou de um jeito que parecia que eu ia desmaiar. E aí veio um medo que eu nunca tinha sentido antes. Não era medo de gente, não era medo de bicho. Era um medo que vinha de dentro. Um medo que parecia que eu estava sendo olhado por alguma coisa que não era desse mundo. Eu tentei gritar, tentei chamar alguém, mas a voz não saía. E foi nesse instante que vi. Uma parte da nave abriu e algo saiu de dentro. Rapaz, naquele momento eu queria acreditar que era coisa da minha cabeça. Queria pensar que estava cansado, que era só um sonho ruim. Mas não era. A nave ficou ali, parada no ar, rodando devagarinho, aquele clarão azul fazendo as árvores ficarem com um brilho esquisito. O mato todo estava iluminado, mas parecia morto. Não tinha barulho de nada. Nem um grilo, nem um sapo, nada. E foi então que abriu. Lá na parte de baixo, um pedaço da nave deslizou de lado igual uma porta invisível. E de dentro saiu algo. No começo eu nem conseguia ver direito. Era uma sombra fina, alta, que parecia flutuar em vez de pisar no chão. Meu coração disparou. A boca secou. Eu tentei correr, mas o corpo não se mexia. E aí quando a coisa se aproximou mais, eu vi. Era um bicho estranho, alto, magro, cabeça grande, pele acinzentada. Os olhos. Meu Deus, aqueles olhos. Pretos, enormes, sem brilho, sem alma. Quando ele me olhou, senti um troço ruim, como se tivesse alguém fuçando dentro da minha cabeça. Não era só olhar, era sentir. E foi nesse momento que eu ouvi, não com os ouvidos, dentro da mente, uma voz. Sem som, sem palavra, mas que eu entendi do mesmo jeito. Estavam me chamando. E eu não sei o que aconteceu, mas meu pé começou a andar sozinho. Isso aconteceu no interior do Maranhão, lá pras bandas de Bacabal, numa comunidade chamada São Bento Velho. Quem é de lá sabe. É um lugar tranquilo, poucas casas, estrada de chão, tudo cercado de mato. De dia é bonito, tem aquele ar de roça, mas de noite vira outro mundo. E naquela noite eu descobri isso da pior forma possível.
Eu tava ali no meio da estrada, parado na frente daquele ser estranho. O corpo magro, a pele parecendo borracha, os olhos pretos, fundos, me queimando por dentro. Mas o pior era a voz que falava dentro da minha cabeça. E ela dizia: "Vem." Eu tentei segurar as pernas, mas era como se alguém tivesse pegado no meu pé e começado a me puxar. Eu andava sem querer andar. Meu peito estava apertado e a respiração curta. O coração batia forte, mas eu não sentia meu corpo direito. Quando dei por mim, estava quase dentro daquela luz azul. A nave continuava suspensa, como se o ar segurasse ela. O chão não fazia sombra mais, parecia que tudo tinha sido engolido por aquela claridade. E eu sentia... Eles estavam me puxando. Foi quando alguma coisa estalou na minha cabeça, um instinto. Eu não sei de onde veio a força, mas num impulso eu gritei. Não foi um grito de medo, foi de desespero. Um urro forte que veio de dentro da alma. E naquele instante, como se algo tivesse se partido, o feitiço quebrou. Meu corpo voltou a ser meu. Minhas pernas destravaram. E eu saí correndo, sem olhar para trás. Quando o corpo destravou, eu corri. E te digo, corri como nunca corri na minha vida. O mato passava voando ao meu lado, o coração parecia que ia sair pela boca. Mas sabe o que era pior? O silêncio. Porque quando a gente corre de algo normal, bicho, gente, até assombração, tem um barulho. Mas ali, não tinha nada. Só aquele zumbido baixo que parecia entrar na minha cabeça e me deixar tonto. O que será que aconteceria se eu não tivesse conseguido fugir? O que eles queriam comigo, lá em Bacabal? Muita gente já ouviu falar de coisas estranhas acontecendo nas comunidades mais afastadas. Histórias de luzes no céu, de gente que some e volta sem lembrar de nada. Mas dessa vez, fui eu que vi. Quando olhei para trás, a luz ainda estava lá, parada, esperando. Eles não vieram atrás de mim, mas ficaram olhando. E foi nesse momento que eu entendi. Eles não precisavam correr atrás. Eu já tinha sido marcado. Depois daquela noite, nunca mais fui o mesmo. Eu tentava esquecer, fingir que foi só um sonho ruim. Mas de vez em quando, lá longe no céu, eu via. Eles ainda estavam lá, observando, esperando. Depois daquela noite, tudo mudou. No começo, eu tentava esquecer. Mas quem disse que dava? Toda vez que eu olhava para o céu, sentia aquele arrepio na espinha. A sensação de estar sendo observado nunca passou. Acordava no meio da noite com aquele zumbido na cabeça. Às vezes, sentia um peso estranho no peito, como se algo estivesse ali, invisível, esperando eu fechar os olhos de novo. E teve uma vez que acordei com marcas no corpo, arranhões finos no braço que eu não lembrava de ter feito. Pequenos hematomas que pareciam surgidos do nada. Coincidência? Talvez. Mas e se não for? Aqui no Maranhão a gente ouve muita história de luzes que perseguem motoqueiros de madrugada, de pescador que some no rio e volta sem lembrar de nada. Mas ninguém acredita, até acontecer com a gente. Agora me diz uma coisa, e se for verdade? E se eles estão aqui, só esperando a próxima pessoa para levar? Se fosse tu, faria o quê? Se tu chegou até aqui é porque essa história te prendeu, né? Então já aproveita e faz o seguinte. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa teu comentário. Tu já viu ou ouviu falar de algo parecido? Será que isso acontece mais do que a gente imagina? Comenta aí que eu quero saber tua opinião. E não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém que gosta de mistérios. Vai que um dia ele também vê algo no céu e lembra do que ouviu aqui?